Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz com esse dia, com essa conferência que nós estamos organizando aqui no Nefi. Eu sou a Manu, meu nome é Emanuele Ramos. Eu trabalho com História do Cristianismo aqui no Nefi. Eu quero primeiro dar as boas-vindas a vocês, né? É muito bom conhecer gente nova. Graças a Deus o Nefi me deu essa oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Muitas culturas, pessoas diferentes, e é uma alegria para nós ter essa reunião hoje e essa conferência. Então, antes de começar a falar do tema da conferência, eu vou falar para vocês sobre o NEFI, tá? O que significa NEFI? É o Núcleo de Estudos em Fé Inteligente. O NEFI começou no dia 25 de junho de 2021, tá? E o propósito do nosso grupo é ter uma compreensão melhor acerca da fé cristã. Então, nós temos algumas divisões, né, de áreas, como ciência e religião, história do cristianismo, filosofia, direito e liberdade religiosa, estudos bíblicos, feminilidade bíblica. Temos o clube de leitura e, recentemente, nós iniciamos as nossas discussões sobre o tema educação e cristianismo com essa pessoa que vos fala. Então, a organização desse evento ficou mais por minha conta, né? A gente tentou preparar tudo com muito carinho, desde a escolha dos palestrantes, né, aos temas que seriam abordados. Eu estou bastante feliz com isso, espero que você desfrute disso. Eu quero dizer também que nós já realizamos outras duas conferências online, tá bom? A primeira conferência realizada em 2021, com o tema Crer também é pensar, em 2022, Desafios Contemporâneos da Igreja. Todas as conferências estão gravadas, você consegue acessar no nosso canal do YouTube, NEFI, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, tá? E tem alguns materiais, alguns pequenos resumos também no Instagram, @NEFI Estudos. Então, nos siga no Instagram, tá bom? Para você acompanhar mais de perto. Bom, sobre a conferência, né, a nossa terceira conferência online de educação cristã, nós sentimos essa necessidade porque nós trabalhamos com educação cristã, né, não só no NEFI, mas nas nossas igrejas locais. Eu, particularmente, sou professora, né, sou uma professora agora da rede pública, então eu sinto mesmo, assim, essa necessidade de nós falarmos sobre isso, o desenvolvimento das nossas atividades intelectuais dentro e fora da igreja estarem baseadas nas virtudes cristãs. Nós queremos, nós precisamos glorificar a Deus com os nossos estudos e com o nosso ensino, tá bom? Então, hoje, eu vou apresentar a Rebeca para vocês, que é a nossa primeira palestrante, tá? Vou dar um breve resumo aqui sobre a Rebeca. Ela é nordestina, nem precisa dizer, vocês vão ver no sotaque, maravilhosa. Ela é formada em teologia, pós-graduada em educação cristã clássica e mestranda em ciências das religiões. Também é professora, autora de um livro e de um novo projeto aí que está saindo, que está bem do mistério, né, Rebeca? Ela está bem misteriosa com esse projeto aí, mas ela sabe falar melhor do que eu. E ela desenvolve, né, gente, alguns materiais muito interessantes no Instagram dela, sobre teologia e literatura. Eu sou uma fã declarada da Rebeca, admiro muito o trabalho dela, né? Aprendo muito com ela sobre tudo, desde o que ela fala, até mesmo com o exemplo, né? Com o testemunho dela. Então, é uma alegria para nós ter aqui hoje, Rebeca. E sem mais delongas, eu já vou passar para você, tá bom? E eu quero avisar para vocês o seguinte: a Rebeca vai ter o tempo de exposição dela. Depois disso, gente, a gente vai abrir um momento para perguntas. Então, se você quiser deixar a sua pergunta no chat, você pode deixar que a gente lê ela para você. Ou se você quiser falar mesmo, aí você abre a sua câmera ou o seu microfone. Eu só vou te pedir para que você levante a mão para a gente ter um controle, tá bom? E aí a gente vai chamando por nome para ter uma ordem, ok? Então, Rebeca, agora é com você. Oi, gente, boa noite. Manu é muito generosa sobre mim. Agradeço muito ela que foi a ponte aí para esse convite e eu me senti muito honrada. Sobre esse tal projeto misterioso que Manu falou, eu tô aqui de roxo porque a capa do livro tem essa cor do livro novo, mas falando um pouquinho sobre minha experiência assim na educação, eu só tenho 21 anos e sou professora há 2 anos de uma rede pública, totalmente diferente da temática de educação cristã.
e me formei na pós-graduação em Educação Cristã Clássica. E nos últimos anos eu tenho refletido bastante sobre o intelecto cristão e o quanto que isso importa. Então, quando o Manu estendeu o convite, eu pensei em trazer um tema que abraçasse tanto estudantes de educação cristã, quanto os professores de educação cristã, e você que não é nenhum nem outro, mas tem que estudar para que você possa crescer, evoluir, aprender, né, no caso, no que se diz respeito à expansão mesmo da sua mente. Então, eu tentei trazer um tema que serve para todos esses públicos e eu espero que o Senhor nos conduza para que eu possa servi-los de alguma forma. Então, eu cresci no Nordeste, sou paraibana e pernambucana ao mesmo tempo, nasci em Paulista, Pernambuco, mas cresci em Pedras de Fogo, interior da Paraíba. Então, meu sotaque é bem misturado. E quase toda a minha vida eu fui aluna de escola particular não cristã, e eu lembro muito de ser confrontada com o seguinte dilema: ou eu estudo para aprender, ou eu estudo para passar. E não poucas vezes eu estudei para passar, principalmente em matemática, que eu sou terrível em matemática até hoje. Então eu estudava para passar. Mas uma coisa que me deixava pensativa era a facilidade com que o estudo era desprezado. Eu acho que a minha família ter sido construída como uma família cristã que incentivava muito os estudos fez com que eu tivesse um certo apego para além do lado material. Eu sempre amei material escolar. Janeiro era o meu mês de gastar muito dinheiro do meu pai, coitado, com material escolar, porque eu amava o clima da escola, o ambiente de estudar, eu amava. Mas, ao mesmo tempo, eu era confrontada com a visão do mundo de que você só precisava estudar para passar. Às vezes eu ouvia muito da minha família, de alguns membros da minha família. Me diz para que você vai precisar desse assunto quando você crescer. Me diz para que você vai usar tal assunto quando você ficar maior. E eu pensava, sim mesmo, né? Para que eu vou precisar disso? Então, eu lá no meu cérebro desligava aquele lado em que eu me importava com a matéria, estudava para passar e passava. Cheguei no ensino médio. Eu amava muito estudar. Eu fazia isso com raras matérias, tá, pessoal? Tipo matemática. Aí cheguei no ensino médio. Ensino médio, eu tive que ir para uma escola pública pela primeira vez na minha vida, porque na minha escola, na minha cidade, não existia escola particular para o ensino médio. Foi um choque completo. Um choque completo, total, que assim partiu meu coração. Eu via professores que não gostavam de ensinar, eu via alunos que não gostavam de aprender, e eu me vi indo nessa direção. Eu, a vida toda, que sempre amei estudar, eu que sempre amei ir a fundo, ficava no meu quarto com a porta trancada, revisando assunto de história, falando para a minha pelúcia, falando em voz alta. De repente, eu me tornei alguém na multidão. Eu pensei, não, eu não sei se isso é pecado. Em algum lugar deve ser, porque eu estou deixando de me importar com o conhecimento que Deus está tentando me oferecer. Isso deve ser errado em algum nível. Para piorar, eu não tinha livros didáticos. A biblioteca da escola era inexistente. Eu pensei assim, pô, vou dar uma alavancada aí no meu interesse, eu vou tentar me inscrever para o intercâmbio. Não havia intercâmbio. E era uma escola de ensino médio da rede municipal, deveria ter e não tinha. Então, eu fui vendo as portas serem fechadas e meu interesse pelos estudos indo, assim, de ladeira abaixo. E eu tenho certeza que, em algum grau, isso deveria ofender o Senhor. Aí, minha gente, veio a minha primeira fila. Veio a minha primeira fila no ensino médio. Segundo ano do ensino médio, prova de química. Eu me senti terrível quando eu saí daquela prova. Tirei 8,5. Eu digo, essa nota não é minha. Essa nota não é minha. Depois dali, eu entrei numa crise existencial sobre aquilo que Deus estava dando em minhas mãos e o que eu estava fazendo com aquilo que eu recebia. Tudo bem, eu estava em ensino público, os professores não davam a mínima para mim, mas eu tinha acesso à internet, eu tinha alguns livros em casa, eu tinha um caminho para tentar honrar o Senhor e não me sentir terrível como eu me senti depois daquela prova de química. Então, eu prometi para mim mesma, depois daquele dia,
aos 16 anos, que eu nunca mais iria ofender a Deus com aquilo que ele tinha me dado, que no caso era a oportunidade de estudar. Depois dali eu entrei na faculdade de teologia, fui observando como Deus amava que seus filhos fossem inteligentes e usassem as habilidades que Deus tinha nos dado para crescermos. E nos últimos anos tenho me dedicado bastante a entender como é que Deus deseja que nós possamos honrá-lo com a nossa mente. Se fala muito do coração, né, na igreja, se fala muito sobre amar a Deus de todo o coração, mas também faz parte de ser cristão amar a Deus com a nossa mente. Então é sobre isso que eu vim falar hoje, estudos e a glória de Deus. Fiz essa grande introdução para vocês entenderem um pouquinho da minha história com os estudos e agora eu vou não me delongar mais. Então, a intelectualidade e os estudos, como vocês devem ter experiências próprias, muitas vezes eles são desprezados. Eu, na minha infância, ouvia, né? Para que você vai precisar isso quando você crescer? Você não vai usar isso, você não precisa se esforçar tanto assim para aprender química, física, matérias que você não vai usar quando você crescer. E ainda na vida adulta, né? Não poucas vezes na faculdade, a gente é confrontado por pessoas que não têm esse apreço aos estudos, do tipo, por que você precisa se esforçar tanto? É uma prova de consulta, realmente às vezes é, mas eu digo, gente, mas não vai ser de consulta para sempre, eu preciso aprender. Então, muitas vezes a gente acaba sendo essa pessoa que diz, tipo, mas para que se esforçar tanto? É uma prova de consulta, é um teste que não vale ponto. Mas nos esquecemos de que nós estamos aqui e Deus, às vezes, abre essas portas para que nós possamos expandir o nosso intelecto e servi-lo melhor. Então, eu me arrependo muito das vezes em que eu pensei, tipo, não vale ponto, é só uma atividade, eu não preciso realmente estudar, é algo a título de revisão. Mas ali estava uma oportunidade única de que eu pudesse exercitar o que Deus estava expondo no sentido, assim, dos professores, seu trabalho, e eu perdi isso, achando que eu não precisava me esforçar tanto assim. Outro motivo, né, que está meio que intrínseco a essa ideia de que os estudos não são tão importantes é aquela camada da igreja cristã que divide racionalidade e espiritualidade. Nós devemos alimentar o nosso espírito e a razão não é tão importante porque a razão é ciência, ciência não é de Deus. Então, muitas vezes, eu nunca ouvi uma pregação ou um estudo bíblico sobre nós sermos mais inteligentes, mas eu sempre ouço pregações sobre nós alimentarmos o nosso espírito. E que bom, isso é bíblico. Mas também devemos amar a Deus com a nossa mente. Então, eu tenho um livro para indicar para vocês, que é Educação Clássica versus Educação Moderna, que é de um escritor chamado Steve Turley, que ele comenta que isso acontece por uma razão. Ao longo dos séculos, a modernidade ela elegeu o método científico como a única fonte correta de conhecimento, de forma com que a espiritualidade ela foi desleixada, desprezada. A igreja cristã sentiu isso, quem não sentiria? Então, em resposta, a igreja cristã diz, a racionalidade, então, não é de Deus. Não podemos confundir as coisas, porque a racionalidade, ela leva a ciência pode levar ao ateísmo, vai abrindo, né, várias esferas, e não é bem assim. Eu vou aqui ler uma citação, eu disse até para a Manu que eu vou passar depois um slide que eu fiz para me guiar aqui, eu vou disponibilizar. Mas a citação diz o seguinte: com a ruptura da cristandade no século XVII, tornava-se cada vez mais plausível considerar o conhecimento como algo limitado apenas ao que se pode verificar por um método, que é a aplicação da ciência e da razão. Argumentava-se que somente as coisas verificáveis por esse método empírico poderiam ser conhecidas de uma maneira completamente à parte dos preceitos do observador. Tudo que não fosse submetido a esse método ou fracassasse sobre sua aplicação era reduzido ao estado de relatividade pessoal. Então, assim, o cristianismo, infelizmente, foi reduzido a uma esfera pessoal. Antes, o cristianismo ocupava
um lugar muito grande, mas com essa ruptura no século XVII dessas ideias, o surgimento do método científico, houve sim essa mudança. Nem sempre é como a escola conta, mas houve sim. Então, o cristianismo acabou sendo reduzido a uma esfera que antes ele não ocupava, e como resposta, algumas igrejas até hoje insistem de que a racionalidade, a ciência, os estudos e buscar tudo isso é pecado. Porque é como se fosse uma grande resposta, né, ao fato do método científico supostamente ter reduzido o cristianismo a algo que não se pode verificar como verdade. Então, em resposta, algumas igrejas têm essa visão até hoje. Contudo, cabe a nós entendermos de que Deus é um Deus racional e nos fez para a racionalidade também. A racionalidade não é como se fosse um estado de mente em que no momento em que nós começamos a acessá-la, nós estamos ferindo ao Senhor. Pelo contrário, já pensou se a Igreja de Cristo usasse a racionalidade para a glória de Deus, o que é que iria acontecer no mundo? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu vou citar, começar a citar agora, esse livro aqui, chamado Hábitos da Mente, de James Shire, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ou Sire, não sei. E o subtítulo é A Vida Intelectual como um Chamado Cristão. E ele diz o seguinte, ele diz assim, Deus é racional e nos fez como criaturas racionais. E diante de tudo isso, né, dessa dicotomia que existe na igreja, da racionalidade e da espiritualidade, James diz que os hábitos mentais dos estudos, eles não existem para fazer com que você se afaste de Deus, mas sim para que esses hábitos te levem a muito mais do que meros conhecimentos formais. Então, muitas vezes, não poucas vezes, tá, gente? Eu estava me ralando de estudar para alguma coisa e ouvi de algum parente, para que tudo isso se você vai morrer? Você não vai levar esse conhecimento com você, para que tudo isso? E eu, tipo, gente, pensando por esse lado, não é que faz sentido, estou estudando tanto se eu vou morrer, peraí, mas não é sobre isso. Os estudos nos levam a muito mais do que conhecimentos formais. E é essa noção que a gente precisa ter, passar para os alunos, seja ele de educação cristã ou não, que isso às vezes pode mudar a realidade de uma pessoa, e isso se aplica à nossa vida também. Então, de que forma, né, nós podemos glorificar a Deus com os nossos estudos? Eu trouxe aqui alguns pontos, depois da gente ter conversado sobre isso, da ciência, da racionalidade, da espiritualidade, e eu espero que tudo isso possa se aplicar, se Deus quiser, na vida de vocês. Em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus com os nossos estudos quando nós amamos a Deus com as nossas faculdades mentais. Como é que eu sei disso, Rebeca? Rebeca, você está inventando isso. Se você estiver com sua Bíblia aí ou não, eu vou ler Mateus 22:37, que diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. A gente vê direto, né, o pastor da igreja falando de coração e de alma, mas falta um pouquinho de mente. E quando fala de mente, vai muito para aquele lado da sabedoria também. Mas eu vou ler aqui um trecho de um comentário bíblico de William Hendrickson, que é muito legal. Abre aspas, tá? O coração, a alma e a mente devem cooperar no amor a Deus. O coração é o eixo da roda da existência humana, o manancial de todos os seus pensamentos, palavras e ações. A alma é a palavra usada no original e tem farta variedade de significados. Mas aqui significa provavelmente que é a sede da atividade emocional do homem. E a mente é a sede não apenas da sua vida puramente intelectual, mas de sua disposição e atitude. Então, assim, eu não vou me apegar muito a esses conceitos teológicos de coração e de alma, porque existem mil interpretações e versões diferentes, mas eu queria chamar a atenção exatamente para o que a mente significa nesse versículo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Toda a tua mente significa toda a sua vida intelectual, toda a sua disposição e atitude. Então, essa noção, ela muda um pouco o esforço que nós temos
na hora de estudar. Eu olho para trás, a minha época de estudante era um desastre, ainda bem que hoje eu ainda consigo consertar um pouco essa noção. Mas essa é a noção também que eu gostaria de passar para os meus futuros alunos imersos em uma educação cristã. Não basta nós termos uma educação cristã onde todas as coisas são voltadas para o Senhor, mas eles precisam pensar consciente de que pensam para a glória de Deus. Então, não é somente as táticas pedagógicas que devem mudar, não é somente os assuntos que eu der a eles, os livros que eu indicar, que eles precisam estudar de uma forma diferente. Porque esse versículo ele traz a noção de que não é somente o meu coração e a minha alma que devem servir ao Senhor, é a minha mente. E vai muito além daquilo de tipo, eu não posso pensar em pecado. Não, gente, é a sua vida intelectual, é a sua disposição e sua atitude. Então, a educação cristã, ela só se inicia de verdade quando nós trazemos essa noção de que se o aluno estuda, ele estuda para agradar ao Senhor. Se ele estuda, se ele se esforça, se o seu intelecto está se expandindo, ele faz tudo isso para que ele possa amar a Deus com a sua mente, para que ele possa amar o Senhor com o seu intelecto, sua disposição e sua atitude. E nós não somos ensinados assim na igreja. E eu entendo, a gente está meio que mergulhando, graças a Deus, nesses tópicos de educação cristã, e estava na hora. Mas essa é uma noção que eu não tive quando eu era criança. Essa é uma noção que eu não tive no ensino médio, na minha primeira fila, na prova de química. Nada disso passou na minha mente. Então, nós precisamos servir ao Senhor com a nossa disposição, com a nossa atitude e com o nosso centro intelectual do coração. Então, ele tem outro comentário que ele diz assim: devemos amar a Deus não somente de todo o coração, não somente de toda a alma, mas também com todo o nosso entendimento. Eu trouxe aqui ainda nessa noção, né, de pensar para a glória de Deus, eu trouxe aquele clássico versículo de 1 Coríntios 10, 31, onde Paulo está falando necessariamente também sobre comida e bebida, mas ele diz sobre qualquer outra coisa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Calvino, ele tem um comentário muito interessante sobre essa parte, que vai reforçar essa noção de que a nossa mente deve servir ao Senhor por meio do nosso intelecto. E ele diz assim: Paulo ensina que não há parte alguma de nossa vida ou conduta, por mais insignificante que seja, que não esteja relacionada com a glória de Deus. Devemos nos preocupar, sim, ao comermos, ao bebermos e em fazer qualquer outra coisa, em promover a glória de Deus. Se formos zelosos pela glória de Deus, como de fato devemos ser, evitaremos que suas bênçãos se transformem em maldição. Então, assim, a pessoa que ela usa a mente, não para a glória de Deus, mas para os seus próprios benefícios, vai ver as bênçãos de Deus sendo transformadas em maldições. No meu caso, a minha maldição foi o grande arrependimento, né? Depois da fila da prova de química, um amargor na minha alma. Mas Calvino, ele traz essa noção muito linda. E ele diz ainda assim, ó: desde que o propósito da vida seja mantido em nossa mente, em certo sentido, o Senhor consagrará essas coisas a Ele, porque tudo que nós fazemos precisa estar destinado à sua honra e glória. Então, nada do que nós fazemos na nossa vida está endereçado a outra coisa senão a glória de Deus. Nem sempre honramos ao Senhor nesse compromisso, mas aqui eu chamo a atenção para os estudos. Quanto melhor nós estudamos, quanto melhor nós nos concentramos, quanto mais profunda é a nossa pesquisa, de forma lícita, digna, honrada mesmo, mais o Senhor é glorificado. Não existe nada mais prazeroso do que ver um cristão que sabe defender a sua fé. Não existe nada que mais me alegra do que ver um jovem que estuda, que não é orgulhoso, que não é presunçoso, mas que sabe que tudo aquilo que ele tem aprendido é mérito do seu esforço acompanhado da graça de Deus. Então,
Os estudos para a glória de Deus consistem exatamente de que os hábitos de nossa mente, a busca pela sabedoria, pela inteligência, glorificam ao Senhor, que não se envergonha de sermos inteligentes. Nós precisamos rebater que o Senhor não é irracional, Deus é racional, nos fez de forma racional e espera que nós possamos alimentar essa racionalidade. Eu achava bonito, né, quando as pessoas quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim: "Ah, Rebeca, tu é bem emoção, né?". Hoje eu fico, gente, o que é que eu fazia para as pessoas dizerem isso para mim? Porque eu sei, hoje eu tenho uma noção de que nós somos dotados de coração, tanto quanto de mente, e não é orgulho nenhum, minha gente, ter uma espiritualidade alimentada, mas ter uma racionalidade rasa. Porque quando nós temos uma racionalidade que é falida, nós pecamos contra o Senhor. Nós envergonhamos ao Senhor em nossas atitudes, em nossos comentários, em nossa ignorância. Então, nós precisamos alimentar a nossa espiritualidade e também pedir orientação para que a racionalidade em nossa vida possa honrar o Senhor. O segundo ponto que eu trouxe para vocês sobre estudos e a glória de Deus e a educação cristã é que os estudos nos fazem raciocinar e agir corretamente. Eu trouxe algumas citações desse livro de Hábitos da Mente que eu queria compartilhar com vocês. Ele conta nesse livro que os estudos eles podem nos fazer pensar da melhor maneira que nós pudermos com a inteligência que é concedida por Deus. Vou repetir. Os estudos podem nos fazer pensar da melhor maneira que nós pudermos com a inteligência que nos foi concedida por Deus. Então, quando nós estudamos, nós estamos pensando e usando da melhor maneira a inteligência que nos foi concedida pelo Senhor. Eu tenho um conhecido que ele é muito orgulhoso de nunca ter estudado para uma prova e ter passado em todas elas. Se eu fosse sentar para conversar com... Eu já tentei dizer, olha, mas então, o Senhor, ele se alegra quando a gente estuda. Não é vergonhoso, cara. Você tem que estudar. Isso é bom. Deus fica feliz mesmo quando nós usamos a inteligência para a glória dele. É sua própria opção. Ele, não. Eu tô assim 6 anos na faculdade. Eu nunca estudei para uma prova. Eu digo, como? Como é isso? Como é que está acontecendo isso? Mas não é a primeira vez que eu encontro pessoas que se orgulham de não precisar estudar, como se isso fosse um tipo de garantia de que, nem precisa estudar, estou passando. Como se os estudos funilassem somente para as provas, né, para as atividades. Mas é importante que nós possamos zelar pela nossa inteligência a vida toda. Eu observo muito o exemplo do meu pai. Meu pai é pastor, já está fora do seminário há 21 anos, e ele está fazendo um curso, novamente, de teologia, por sentir que precisa estudar mais. Ele tem exatamente 21 anos de ministério, e o vejo estudando. Isso, para mim, é uma inspiração de que um dia eu vou ter 44 anos como ele tem, e eu ainda vou estar estudando, porque a inteligência, o intelecto é algo que precisa ser melhorado a vida inteira. E é isso o que o Senhor espera de nós, no sentido de que quanto mais nós estudamos, melhor nós servimos ao Senhor. A ignorância não serve a Deus, gente, no sentido assim daquela pessoa que sabe que é ignorante e não quer sair desse estado. Na verdade, você pode conduzir outras pessoas a um estado de ignorância. Então, é diferente daqueles irmãos que não tiveram oportunidade de se instruir, é diferente. Quando eles percebem que eles estão indo por um caminho errado, eles refazem a rota. Mas existem pessoas que são ignorantes e gostam de ser ignorantes, porque pensam que o espírito alimentado vale por um intelecto sem fome, e não é. Eles conduzem outras pessoas ao erro, com seus comentários, com seus ensinamentos, então a gente precisa ter cuidado. Então o autor destaca que os hábitos da mente, eles são fundamentais para cumprir o nosso chamado de glorificar a Deus por meio do raciocínio correto. Porque um raciocínio errado nos engana e engana as pessoas ao nosso redor. Então, a educação cristã, ela precisa estar centrada na necessidade do estudo. Por que você estuda? Porque eu preciso servir a Deus com o raciocínio correto.
É por isso que eu estudo. Aqueles alunos que respondem, porque eu preciso passar de ano, porque eu preciso entrar na faculdade, porque eu preciso agradar meus pais. Eles não entenderam ainda a razão dos estudos. Você estuda para servir a Deus com raciocínio correto. Você estuda para servir a Deus com sua inteligência. Seja você trabalhando na igreja ou não, né? Que tem pessoas que acham que nós só servimos a Deus com nossa inteligência se estivermos trabalhando na igreja. Então, uma educação centrada em Cristo, ela naturalmente dirige você a servir a Deus com sua mente, porque o exercício do intelecto te afia para o serviço ao Senhor. Então, estudar teologia te torna um servo mais aplicado na igreja, porque você vai conseguir cuidar melhor dos seus irmãos. Estudar música te faz servir melhor no grupo de louvor. Estudar sobre fotografia te ajuda a servir melhor na mídia. Mas vamos sair da igreja. Estudar marketing e estratégias novas te faz ser um chefe melhor. Estudar o que tem de novo na pedagogia cristã te faz ser uma professora melhor. Então, quando você estuda, seja qual for a sua profissão, você se torna um profissional melhor. E nisso você honra a Deus. Nisso você glorifica ao Senhor, porque você está usando a sua inteligência, as suas habilidades, para servir melhor o próximo, para se tornar um profissional melhor. Então, nisso você já está agradando o coração do Senhor, porque você está usando a inteligência que Ele te deu para melhor. Então, em cada esforço que você produz nos seus estudos, em cada esforço que os alunos produzem também nos seus estudos, você está usando melhor a inteligência que te foi concedida por Deus. Da mesma forma que o Senhor se entristece quando nós usamos a inteligência para o pior, Ele se alegra quando nós usamos a nossa inteligência para o melhor. E isso agrada ao coração de Deus, tanto quanto quando nós usamos a nossa espiritualidade para as coisas do Senhor, Ele se alegra. E quando usamos a nossa sensibilidade ou o nosso conhecimento bíblico para pecar. Tem gente que faz isso também. Então, eu vou ler assim, aqui uma citação, abre aspas. Em primeiro lugar, penso que faz parte de nosso chamado para ser o que Deus quer que sejamos. Deus chama cada um de nós a pensar e a pensar da melhor forma que pudermos. Meu maior interesse é explorar nosso chamado para amar a Deus com a nossa mente. Então, como é que nós amamos ao Senhor com a nossa mente? Nós amamos a Deus com a nossa mente quando usamos a nossa inteligência para o melhor. Quando nós usamos aquilo que o Senhor nos deu, o nosso intelecto, não somente para amar as coisas de Deus, amar a igreja, aprender a defender a fé, mas também usar a inteligência para melhorar a nossa profissão, para ajudar um irmão, para auxiliar quem precisa e tudo mais. Então, quando nós usamos a nossa mente para o melhor, assim nós estamos honrando e amando ao Senhor. Porque como o livro diz, faz parte do nosso chamado ser o que Deus quer que sejamos. E o que é que Deus chama, então? Chama você para ser um intelectual? Não, nem sempre, cara. Às vezes você não precisa ser um intelectual. Mas Deus chamou a sua mente para servi-lo e pensar da melhor forma que você puder. E você não faz isso sem estudar. Você não faz isso sem se aperfeiçoar. Então, tem gente que acha que essa conversa, né, sobre hábitos de mente só serve para pessoas que é para gente que tem mestrado, é para gente que se sente com a vocação intelectual. Não, de forma alguma. Isso é para você que é um pai de família, isso é para você que é pastor da sua igreja, para você que cuida de partes administrativas de empresa, é para todo mundo. Quando nós servimos a Deus com o melhor que tem em nossa mente, nós honramos e aprendemos mais sobre o próprio Senhor. Então, tem outro texto muito interessante aqui que diz assim: os estudos podem nos fazer pensar e agir corretamente devido à afiação da nossa inteligência. A expressão amar a Deus com a vossa mente se pratica quando o ato de pensar corretamente se materializa em ações corretas, gerando virtudes. A partir disso, os nossos estudos glorificam a Deus. Então, tipo assim, minha gente, quando a gente lê um livro, seja ele cristão ou não,
A nossa inteligência, ela é afiada. Então, tipo assim, existem livros que eles só existem para te ensinar tudo aquilo que você não pode fazer. Depois disso, sua inteligência é afiada de uma forma que a inteligência afiada produz ações afiadas e corretas, e assim você glorifica ao Senhor. Então, muitas vezes os estudos, eles vêm mesmo para que você possa gerar novas ações corretas. Eu nunca saio a mesma de um estudo, nunca. Principalmente se forem livros cristãos, mas ainda que não sejam. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas falta pouco. Eu tô estudando muito filosofia antiga e tô enchendo minha cabeça com filósofos complicados e tudo mais. E uma coisa que eu tenho percebido, eu posso até ser um pouco romântica nesse sentido, é que eu penso assim, meu Deus, como o ser humano em todas as épocas querem te encontrar em algum lugar, Senhor. Ainda que eles não estejam procurando por ti, eles estão procurando por ti. E eu fico tipo, meu Deus, esse livro deve ter endoidado muita gente, deve ter levado muitos cristãos a dúvidas sobre Deus, mas eu estou ainda mais convicta de que o Senhor era quem eles procuravam, ainda que eles não admitissem, ainda que não era isso que eles realmente esperavam. Então, muitas vezes também você precisa pensar corretamente para agir com justiça. Então, a nossa mente, minha gente, ela é, digamos assim, que a sede do nosso intelecto, que produz posturas e posições. E quanto mais a gente afia, melhor vai ser as nossas ações na sociedade. Quanto melhor a gente estuda, quanto mais a gente se aperfeiçoa em trabalhar a nossa inteligência, mais nós iremos servir ao Senhor melhor, com atitudes corretas. Então, a educação cristã, ela visa cultivar essa sabedoria, a virtude e a busca pela verdade em um ambiente que se centra em Cristo. E por último, gente, nós estudamos para a glória de Deus quando nós guardamos a Bíblia em nosso coração. Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu, quando estava fazendo teologia, é muito fácil você se enganar, tá? Se tiver aí algum estudante de teologia, é muito fácil você se enganar, porque você está tão cercado de livros sobre Cristo e textos sobre Deus, que é fácil você pensar, tipo, não preciso ler a Bíblia hoje. Eu deixo para amanhã, deixo para amanhã. E nisso, eu fui vendo alguns colegas meus de faculdade saindo um pouco da rota cristã. Eles começaram a ler muitos livros diferentes, clássicos da teologia, e a Bíblia ficando empoeirada. Não estou dizendo que você não deve ler livros clássicos da teologia nem nada do tipo, mas os estudos estarão centrados na glória de Deus quando a Bíblia for usada como a sua palavra. A gente não pode dispensar a leitura bíblica na educação cristã. Ela precisa estar centrada na Escritura. Rebeca, mas você está falando muito num contexto de escola agora, mas vamos pensar nos seus estudos pessoais. Você que gosta de estudar teologia ou filosofia, literatura, tantas coisas, né, que você pode estudar. Você não pode dispensar a sua leitura bíblica. Ainda que você esteja se sentindo muito cheio de Deus, nós nunca estamos cheios de Deus. Nunca. Então, tem um livro muito bom chamado Moldando Mentes e Corações. É um livro sobre educação cristã. E diz o seguinte: a Bíblia é usada como uma janela por meio do qual o mundo pode ser visto. A verdade bíblica dá luz e perspectiva ao entendimento. Então, no momento em que você dispensa a leitura bíblica, a Bíblia deixa de ser a janela pelo qual você vê o mundo. A sua cosmovisão cristã, ela vai se dissolvendo e você vai adotando outras narrativas que existem nesse mundo. Então, em cada estudo que você fizer, entenda que ao seu lado, e nada empoeirada, deve estar a Bíblia. Porque ela é o que joga luz ao seu entendimento e dá a perspectiva pela qual você estuda as suas coisas. Então, por exemplo, talvez se eu não estivesse lendo a minha Bíblia, eu
me sentiria muito convencida por tantas narrativas ocidentais que existem por aí. Eu estudo em uma federal, gente, um mestrado de ciência das religiões, com pessoas com todo tipo de entendimento, de convicção, e eu acho que não é mérito meu, é o Senhor mesmo. Se eu não tivesse acompanhada pela Bíblia, muito provavelmente eu iria bancar algumas ideias. Que não pense que eles são agressivos. As pessoas da minha turma são pessoas muito legais, mas esse é o perigo. Eles são tão convincentes às vezes, eles têm narrativas tipo, não é que o cristianismo está errado, não é que Jesus não exista, não é que isso, mas nisso eles vão negando as bases da minha fé, sempre começando com, então, não é que é isso, é que é mais pra cá. Eu digo, tá bom. Então a gente tem que estar munido com a Bíblia, não para ser agressivo, mas para saber naquilo que nós acreditamos. Nós estamos cercados por muitas ideias, nós estamos cercados por muitas opiniões e narrativas, e eu escuto todas elas, porque eu estou em uma sala de aula para aprender. A diferença é que eu não aplico essas coisas no meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, você não usa a sua Bíblia para desferir golpes venenosos em uma situação como essa, é para saber em quem você crê. Então, quando você for estudar, quando você for expandir seu intelecto, nem todo livro é perfeito, nem todo livro tem ideias completamente sadias e tudo mais. Você tem que aprender a separar. E é com a Bíblia que nós aprendemos a separar essas ideias. Então, nenhum intelectual, nenhum estudo intelectual deve usurpar o lugar especial que a Bíblia ocupa em sua vida cristã. Sua leitura, sua meditação não deve ser negligenciada ou desprezada por práticas intelectuais, porque parte de glorificar a Deus por meio dos estudos é tratar a Bíblia com profunda reverência. Então, eu trouxe uma frase de Felipe Fontes, que é de um texto que está lá no Voltemos ao Evangelho, que diz assim, 4 verdades sobre a relação entre o conhecimento intelectual e a vida cristã. E ele diz o seguinte, ainda que o universo criado esteja repleto de informações sobre Deus, Deus não pode ser verdadeiramente conhecido a parte do que ele fala nas escrituras sagradas. O conhecimento pessoal de Deus passa pelo conhecimento racional da Bíblia. Isso é verdade para a conversão, e isso é verdade para a conversão. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, e também para a santificação. E a Bíblia diz, santifica-nos com a tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, por muito tempo, é tentador que a gente dispense um pouco a Bíblia, não no sentido de dizer que ela não é tão verdade, mas tentar ouvir outras histórias. A questão é que nós devemos andar rente à Escritura Sagrada, porque é dela que vem toda a base da nossa fé. Não podemos negligenciar a sua leitura de forma alguma. Para finalizar, eu trouxe algumas citações legais ainda desse livro, que é Hábitos da Mente, a Vida Intelectual como chamado cristão. E ele diz o seguinte, englobados na expressão para a glória de Deus, não estão apenas os limites morais, a visão do reino e a direção para a vida, mas também todas as outras profundas implicações que consiste essa frase. Como cristãos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E como estudantes cristãos, devemos pensar para a glória de Deus. Então, John Piper, ele também diz que os estudos é como se fosse literalmente um momento em que você colhe lenha, mas o ato de cortar a lenha, de erguer o machado, tudo isso é feito com graça. Nenhuma parte do momento em que você começa a ensinar para os seus estudantes de uma escola cristã, ou no momento em que você vai estudar, do abrir ao livro até o fechar, tudo isso é feito por graça. A graça do Senhor atuando para que você possa expandir a sua inteligência e servi-lo melhor. Então, para finalizar, eu trouxe aqui uma citação que eu repito toda vez que eu vou estudar,
que é de um escritor chamado Sauron Primer, que ele diz assim: esteja Deus em minha mente e em meu entendimento. Esteja Deus em meus olhos e em meu falar. Esteja Deus em minha boca e em meu falar. Esteja Deus em meu coração e em meu pensar. Esteja Deus em meu fim e também na minha partida. Por último, eu deixo uma frase que está escrita na minha parede: que eu use todas as coisas com um único objetivo: encontrar minha alegria em dar a ti muita glória. Então, quando nós entrarmos em uma sala de aula para falar sobre, para ensinar alunos de uma educação cristã, ou quando nós formos estudar, é desejável para o Senhor que cada parte daquele processo de estudo seja feito com a consciência de que nós estamos tentando glorificá-lo. Então, eu espero que eu possa ter servido a vocês de alguma forma. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom essa conversa com vocês. Eu espero que eu possa ter auxiliado aí em alguma noção, abençoado de alguma forma. Com certeza, Rebeca. Que alegria te receber, te ouvir de pertinho. Eu vou abrir aqui a fila de comentários e perguntas, tá? Então, vocês podem levantar a mãozinha de vocês aí. Mas, Rebeca, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né, em algumas ideias também do David Smith, né, do livro Pedagogia Cristã. E o David Smith fala uma coisa assim tão fenomenal que eu consegui identificar na sua fala. Eu vou ler aqui uma Coisa citação boa. dele, gente, é pequenininha, tá? Ele diz assim, ó: o ato de ensinar em todas as outras áreas disciplinares está igualmente embebido em uma narrativa moralmente orientada por quem somos, narrativa que tenta moldar a nossa imaginação. Isso sugere que o desafio de ser um cristão que ensina não se resume a saber quando falar coisas cristãs ou a ser uma pessoa gentil, mas consiste em descobrir qual é o padrão desse mundo, ao qual estamos nos conformando e no qual devemos estar abertos à transformação. Isso baseado no texto de Romanos 12, né? E quando a Rebeca traz esses exemplos pessoais dela, né, da sua faculdade, é nítido que ela observou que existe um padrão. E todos nós, gente, quando estamos inseridos em algum lugar, a gente percebe, existe um padrão aqui. E talvez eu esteja me conformando nesse padrão. Mas a palavra também exige que eu seja transformado pela renovação do meu entendimento, que é o que os estudos, como uma disciplina, ele desenvolve a gente, né? E o David Smith fala muito da questão do movimento da alma, que é quando a gente se desassocia do nosso eu, né? De sermos autocentrados para glorificar a Deus e que isso se transforme em atitudes vivenciadas, como a Rebeca trouxe. Então, eu vou trazer para você, Rebeca, uma pergunta mais prática, assim, para a gente. Quando a gente se senta, assim, para estudar, seja sobre teologia ou seja sobre qualquer outra área, o que você pensa, assim, de forma prática, que essa prática deveria exigir de nós e o que essa prática deveria produzir em nós? Essa prática exige de nós, essa opinião um pouco polêmica, mas eu sempre corrijo um pouquinho o que o Chesterton quer dizer com isso, mas ele sempre diz que a educação é violenta, porque uma criança, ela não nasce moralmente afiada. Todos nós fomos atingidos pela queda. Então, o esforço que o estudo traz é penoso. Muitas vezes nós não iremos entender aquilo que a gente está estudando. E a primeira tendência que nós temos é pular aquela parte que está difícil, ou deixar para lá, ler outra coisa, vai para outro tópico. Então, o processo de estudos, ele é um pouco violento por isso, porque nós estaremos abrindo a nossa mente para coisas que até então não estavam lá. Então, é um processo meio doído, mas o que eu espero que aconteça em nós é que o Senhor realmente haja. Eu costumo orar antes de estudar, gente, porque alguns estudos que eu faço são bem difíceis, não difíceis de entender, mas porque os temas são
difíceis para mim, sabe? Como eu tenho que estudar muitos temas que eu não concordo, mas preciso estudar para o mestrado. E não é orar, tipo, ai, Senhor, me proteja para que eu não acredite nessas coisas. Não, é tipo assim, Senhor, me dá o suporte necessário para que eu estude, para que eu aprenda, para que isso não me contamine, mas que eu tenha autonomia nesse assunto. Então, o que eu espero que aconteça quando nós estudamos, não é, Tiago, é um sofrimento, mas o que eu espero que aconteça quando nós estudamos é que haja essa violenta chegada de novos conhecimentos, que dói mesmo, gera esforço a gente ter os nossos conceitos trocados e de repente aprender uma porção de coisas novas, mas que nós possamos ter autonomia naquele assunto e dessa forma glorificar o Senhor mesmo que não sejam assuntos cristãos, não importa. Isso nos dá autonomia para que sejamos estudantes e pessoas com autonomia dizer, não é assim. É assim. Ah, de onde você sabe? Ah, meu filho, você não sabe quanto que eu estudei isso aqui. Foi penoso, mas eu entendi. Não é assim, é assim. Então é isso que eu espero que aconteça, uma mudança que traga novos hábitos intelectuais e também que o esforço do estudo possa agregar, né, aquilo que eu não sabia e de forma que eu possa servir ao meu próximo e servir a Deus também. Amém. Obrigada pela resposta, Rebeca. Bom, quem está na fila aqui primeiro é o Geberson. Pode abrir o microfone, Geberson. Olá, Rebeca, parabéns aí por todas essas palavras de entusiasmo das nossas ações. Sou de Manaus, Amazonas, mas hoje eu estou pastoreando aqui no Nordeste, Recife, Pernambuco, em especial bem aqui perto. no bairro de... nós somos perto, somos vizinhos? Eu sou muito perto de Recife. Aqui no bairro de... E um povo necessitado de aprendizado, e encontrou muitas crianças, escassez de estudo, de conhecimento. Por sinal, muitas crianças que já estão quarto ano, mas não sabem nem ler. Meu Deus. E adultos, né, adultos aqui também que não têm interesse, né, em leitura. Então, nós criamos aqui um plano de leitura anual para que eles possam desenvolver leituras, né? E eu tinha um problema também, né, no passado, né, que uma mentalidade, essas mentalidades que você trouxe nessa palestra sua, que é do mundo mesmo, né, que as pessoas tentam implantar na nossa cabeça, estudar para quê? Isso não vai me interessar. E acaba que isso também entra no meio das igrejas, né? Uma desses pensamentos que eu ouço muito é como é que a pessoa vai ler a Bíblia em um ano se ela não entende nada, né? Esse planejamento de leitura. Então, nós trouxemos um calendário anual e as senhoras que nunca leram um livro da Bíblia, um livro. Hoje nós estamos em Jeremias, né? No livro Que bênção. a lerem, mesmo que eles não tenham uma compreensão total da leitura, mas isso já está estimulando neles uma vontade de ler, né? A pergunta é, hoje, eu parei de estudar... Opa, acho que travou. Deixa eu aguardar um pouquinho para ver se vai voltar. Isso. Vou memorizar o que ele estava falando. Eu também. Para não perder o fio. Vamos lá. Caso ele não volte, aí eu vou passar para o próximo. E aí, quando ele voltar novamente... ele voltou. Voltou. Oi, pastor. Travou um Pode falar. Está travando mesmo, a internet está caindo. A pergunta é, no século de hoje, né, nesses dias de hoje, quais são as metodologias que nós temos, quais ferramentas que nós temos para estimular essas pessoas a ter prazer em ler? Qual é a dica que você pode nos dar também como pastores? A gente tem vários projetos aqui, né? Mas, seguindo a sua linha de raciocínio, como é que a gente pode manejar bem
essa linha de pensamento e pôr em prática no meio dessas pessoas? Essa pergunta é muito boa. Eu vou te dizer que eu não tenho uma metodologia, eu tenho uma estratégia. Eu era professora do ensino fundamental. Eu ensinava do 6º ao 9º ano. Eu não sou mais, que agora eu me afastei para me dedicar totalmente ao mestrado, depois de 2 anos com eles. Mas eu fiz uma seguinte estratégia. Eu vou dar 2 exemplos, tá, pastor? Um na escola para crianças e outro na igreja. Eu vivo em uma cidade do interior. Então, eu tinha crianças no 7º ano que não liam. Então, eu não tinha mais, infelizmente, como voltar e ensiná-los a ler, porque eu tinha um planejamento a seguir da escola. Então, o que é que eu fiz, né? O que é que eu fiz? Indiquei essas crianças para um reforço que tem aqui na escola e, aos poucos, eles foram aprendendo a ler. A estratégia que eu fiz foi a seguinte: eu levava um livro para a minha escola, um livro com a capa bem chamativa. Enquanto eles faziam a atividade, eu, lia. Eu dizia, professora, a senhora está lendo o quê? Eu digo, é uma história muito interessante, mas eu não posso contar, porque é só minha. Aí ela, não, professora, conta pra gente, conta pra gente. O que é que eu fazia? Em toda a aula, eu tirava 10 minutos para ler um capítulo. Nisso, nós lemos um livro inteiro, que foi a Bússola de Ouro, que era o que tinha disponível lá na escola. E daí eu fiz um desafio. Eu digo, se vocês gostaram mesmo de ler, eu posso fazer um desafio, digamos assim. Que tal cada um ler até o final do ano 3 livros? Quem ler 3 livros vai ganhar um presente. Ah, não, gente. Todo mundo foi para a biblioteca procurar os livros que interessavam. Eu digo, mas tem que ler de verdade, tem que me provar com uma resenha, com um resumo. E eles leram, alguns, né? Nem todos se interessam. Então, a minha estratégia, pastor, para os adolescentes foi, infelizmente, eu não tinha como ensiná-los a ler, então eu indiquei para o reforço, eles foram aprendendo, mas no sentido do interesse de ler, de estudar, foi mesmo o exemplo. Eu abrindo o livro, eu fazia caras e bocas, às vezes nem estava acontecendo nada demais na história, eu não acredito, eles, o que, tia, o que? Conta pra gente. Eu digo, não, gente, vocês, infelizmente, amanhã eu conto. Nisso eu fui instigando e eles foram escolhendo os próprios livros. Na minha igreja, lembrando, né, eu sou do interior, então eu tinha muitas irmãs que não liam também na nossa igreja. Novamente, meu pai, que é pastor, pensou em algo legal. Ele pensou assim: essas irmãs precisam de um alimento cristão sólido. Eu não posso ficar para sempre mediando. Elas liam, mas elas liam muito pouco, sabe, pastor? Então o pai fez o seguinte: eu vou começar a adaptar livros para elas. Então, o pai pegou um livro, se eu não me engano, foi de Sproul, de teologia, bem básico assim, e o pai ia lendo e adaptando com palavras mais fáceis. Então, era o tema da escola bíblica para elas. Eu sei que nem todo mundo, pastor, tem o tempo de fazer isso, mas uma dica é incentivá-las a ler, às vezes, aquelas revistas de escola bíblica, revistas mais simples, com conhecimento bíblico mesmo. Porque com a prática delas, a diligência mesmo delas tentarem ler, elas aprenderam sozinhas a ler. Tinha uma irmã que não lia nada. Ela sempre chegava perto de mim para dizer assim: o pastor está pedindo para abrir um livro tal, você pode me ajudar? Porque ela não reconhecia nem o nomezinho do livro no topo da Bíblia. Então, o Painho adaptou alguns livros, e quando o Painho não tinha tempo, ele pegava revistas de escola bíblica, que tinham um conhecimento, um conteúdo muito legal, mas simples para elas, né? Então, foi assim que o Painho foi tentando dar a essas irmãs algum suporte no quesito, assim, da leitura bíblica, porque é difícil, pastor. Não depende da gente, infelizmente. A gente já chega e eles já estão nessa situação. Então, para os adolescentes da minha igreja é a mesma coisa. Eu vou dando inspirações, posto muita foto de livro, às vezes no grupo da igreja, faço estudos bíblicos com eles, tipo assim, gente, todo mundo agora vai ler C.S. Lewis. Semana que vem eu vou trazer uns livros aqui para todo mundo ler, a gente vai ler um por um. E foi assim que a gente leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eles amaram, gostaram muito. E ninguém precisou comprar, não. Eu li em voz alta o meu e eles ficavam ouvindo. Aí, de vez em quando, eu dizia, olha, toma aqui, abre na página tal, lê a citação. Aí eles iam e liam. Mas é assim, é um incentivo mesmo. Levar o livro para a igreja, fazer uma rodinha,
e contando experiências pessoais, que daí eles vão, aqueles que sabem ler vão se interessar. Muitos compraram os livros depois, e no caso das irmãs, hoje elas leem, graças a Deus, conseguem acompanhar os estudos, os boletins da igreja, graças a esse material um pouquinho mais adaptado. Espero ter Obrigado, obrigado. É ajudado. isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada pela pergunta, Jefferson. Foi ótimo. Agora o próximo é o Lucas. Pode abrir, Lucas. Oi, gente, boa noite. Boa Deixa eu pegar minha noite. colinha aqui. Primeiro, muita alegria de estar aqui. Eu tinha comentado com o Lincoln essa semana. Parabéns aí pela palestra, Rebeca. Obrigada. Parabéns, Manu e Lincoln, pela conferência, né? E, Rebeca, sinta-se perdoada pela prova de química. Você falou muito dela. Ai, Jesus. Deus é testemunha. Seguinte, a minha pergunta está até um pouco atrelada com a pergunta anterior do pastor, que seria assim, o que você dá de dica para uma comunidade que não tem esse costume, nessa ideia de educação mesmo, de trazer essa diferença, sabe, da sabedoria teológica para a coisa prática do dia a dia, tipo, que a pessoa, quando vai pensar em alguma coisa relacionada a estudo, pensa exclusivamente no teológico, não que seja ruim, mas, por exemplo, para se preparar, para se aplicar melhor para o trabalho que ela faz no dia a dia. Então, a gente, igual, a pergunta anterior estava relacionada a um pastor. Mas e quem não tem uma posição, assim, de algum tipo de liderança na igreja? Como que a gente pode incentivar esse tipo de ideia dentro da comunidade? Incentivar. Eu vou usar de novo o teto da minha igreja, né? A minha igreja tem muitos tipos de público. Nós temos aquelas irmãs que não foram instruídas, que precisaram desse material mais adaptado. Nós temos os adultos que foram instruídos, mas que às vezes não se interessam. E temos os jovens que já se interessam mais numa tendência um pouco mais natural. O que é que meu pai fez, né? Sempre citando meu pai. Meu pai faz semanas de oração, onde ele traz, na semana passada, por exemplo, no ano passado, o tema anual da nossa igreja foi Cristianismo Puro e Simples, onde nós pregamos todos os capítulos da sistemática de Gruden para pessoas do interior. Como isso? Adaptação. E o pessoal da minha igreja gosta muito dessas campanhas, tipo assim, uma semana na igreja para orar. E, pai, é agora que vai acontecer. Então, o pai adaptou o material e eles receberam, claro, uma linguagem completamente diferente, mas o essencial ainda ali. Como você não é pastor, como eu não sou pastor também, né? Não tenho um cargo de liderança assim onde eu posso enquadrar nada. Mas, o que é que eu faria? Eu gosto muito de compartilhar pregações expositivas muito boas, trechinhos na internet. Eu faço muito isso no meu Instagram, mas eu faço no grupo de jovens. Gente, olha esse minuto, olha essa minutagem aí, isso é sobre o que a gente estava falando naquele dia. Ou às vezes um texto pequeno. Isso às vezes é exatamente o que alguém está precisando ler. Aí chega para mim, tipo, Rebeca, valeu por ter mandado aquilo. Como é que eu faço para saber mais? Aí eu chego com um livro, eu digo, olha, esse livro aqui é excelente, fala sobre aquilo. Então você vai sendo sutil, tipo, mandando um vídeo no grupo da igreja que é muito pertinente, que vai abençoar de alguma forma, porque nem todos eles vão ler livros, a gente sabe que não. Mas não é muito melhor que eles tenham contato com essas pregações expositivas, um Augusto Nicodemos da vida, um Sproul da vida, do que eles passem a vida cristã inteira só indo para o culto e fazendo devocional. Então, eu sempre tento expandir para aquelas pessoas que não vão ler o que a gente sabe, né? A gente sabe, Lucas, quanta pessoa não vai ler o que a gente vai indicar. Então, eu indico podcast, eu indico perfil no Instagram, vai sendo um pouco indireto, sutil, mas que vai estar lá na timeline da pessoa, de alguma forma. Então, é assim que eu faço para incentivar, porque geralmente a gente nunca se esquece, né, do momento em que nós recebemos um conteúdo cristão que é diferente daquilo que nós buscamos na nossa vida. Exato, o Bibo Talk tem até um episódio meu lá, indico, estratégica, eu digo, vai, assiste. Já tem a desculpa pronta. Então, compartilhar vídeo, reels, tudo isso é uma forma, sabe, de você trazer mais
consistência cristã para a vida daquela pessoa. Nesses casos em que a pessoa não vai ler os livros e você não tem essa posição de liderança, de quem pode intervir de maneira, digamos assim, convencional. Mas funciona muito na nossa igreja esse compartilhamento de pregações e tudo mais. Abençoa muito a vida da gente. Certinho, muito obrigado. Não, bênção. Obrigada Anotado. pela pergunta. Não, é isso. Eu acho que agora é a Dani. O Thiago mandou aqui que pode ir a próxima pessoa. Não é isso, Thiago? Então tá bom. Beleza. Dani, é sua vez agora. Gente, boa noite, todo mundo. Primeiro, obrigado, Rebeca, por essa aula. E Nada. talvez você não percebeu isso, mas você tomou decisões muito acertadas e muito maduras, muito nova. Com 16 anos, Ai, você teve um insight. Foi o peso na consciência, Dani, Então, juro. mas que eu acho que muitos adolescentes de 16 anos não têm esse peso, tá? É verdade. Muitas vezes, então, É o pra Senhor glória na de minha Deus, vida. mas é uma coisa para você se alegrar com isso, sabe? Amém. De verdade, isso aí É me o fez Senhor. pensar. Porque você é muito nova e já tem a graduação, já fez pós, está no mestrado, está trilhando um ministério e é uma inspiração para a gente, que é um pouco mais velho. Eu tenho 35, né? Então, para mim é uma inspiração. Mas estamos aí lado a lado, Dani. Estamos lado a lado. Então, primeiro Obrigada. é isso, para abençoar a sua vida, você continuar nisso, tá? Amém. Continua deixando Deus te usar e continue servindo ao Senhor dessa maneira. É uma inspiração para a gente, tá? E a minha pergunta é assim, dicas de como a gente organizar a nossa rotina de estudos. Porque na correria, né, todo mundo aí tem a sua rotina e hoje cada vez é mais corrido. E você que faz mestrado deve ser muita coisa para ler e para estudar. Então, Sim, assim, mulher. pode falar uma coisa prática só mesmo, como você faz para se organizar, né? Até para a gente tentar adequar junto com o trabalho, com casa que tem filho, enfim, a gente conseguir se organizar, tá bom? Obrigada, gente. Eu vou dar um exemplo na época em que eu trabalhava, porque eu acho que vai fazer mais sentido para a realidade de vocês aqui. Eu trabalhava de segunda a sexta, de 7 a meio-dia. Às vezes eu não almoçava, porque meu mestrado começava às 1 e é em outra cidade. Então eu tinha que entrar no carro com carona de quem fosse, minha gente, sério mesmo. E tinha que ir. E eu faço 2 faculdades, além do mestrado, que é filosofia e letras. Letras eu estou na reta final já. Então, nesses tempos, eu vou dar um exemplo hoje de como eu me organizo naquela época. Naquela época, minha gente, era o final de semana. Era o tempo que eu tinha, porque às vezes eu chegava em casa exausta. Mas às vezes, quando era no meio de semana, eu separava o básico, 1 hora para cada estudo. Graças a Deus eu moro com os meus pais. Eu não tenho a necessidade que muitas pessoas aqui têm de arrumar comida e etc. Mas se você parar para pensar, metade do meu dia eu tô fora. Eu chego em casa 6 da noite, depois de sair de 7 da manhã de casa. Então, eu separava a noite para o que era mais urgente. Tipo assim, para o que estava apertando mais no calo. E ia-me embora. Em tempos bons, eu separava 1 hora de estudo para cada coisa. O mestrado era quem puxava mais. Que os professores, eles chegavam para a gente e diziam assim, olha, esse livro aqui de 500 páginas, até terça eu quero um resumo. Eu digo, gente, peraí. Mas aí tinha que se vira, né? Se vira. E daí, o mestrado é a prioridade, mas eu tenho algumas estratégias. A primeira delas é não deixar meu celular perto. Deixo o celular em outro cômodo. Eu arrumo a minha mesa para evitar distrações, deixo tudo limpinho e vamos embora. Aí, hoje a minha rotina é mais flexível, eu consigo organizar melhor porque eu me afastei do trabalho. Mas na época o trabalho era assim, era 1 hora de estudo para cada coisa, que no caso eram 3 responsabilidades que eu tinha. E às vezes, Dani, eu tirava um final de semana ou um feriado para adiantar as coisas. Porque usar, né, o tempo para poder me ajudar. Então, eu sentava, adiantava as coisas que eu tinha, aí de vez em quando eu não precisava nem estudar para letras, porque eu já tinha estudado no feriado, eu já tinha feito atividade e tal, no feriado ou no final de semana, e sempre assim.
Hoje em dia é mais diferente. Eu tenho uma liberdade maior, mas também eu estou estudando mais para honrar, né, esse tempo que o Senhor me deu de ficar afastado do trabalho. Mas se eu pudesse dar uma dica, Dani, é isso, é você usar o tempo que você tem. Às vezes eu já estudei só 40 minutos, era o tempo que eu tinha. Era o tempo que eu tinha. Mas também era um estudo assim, carregado, o celular em outro cômodo, eu sentada na mesa, gastando meus neurônios todinho, até os 40 minutos acabar. Muitas vezes é melhor do que não estudar, né? É melhor que seja 40 minutos, meia hora, às vezes, em dias corridos. E daí eu deixava meu celular longe, avisava para minha família, pô, gente, vamos, por favor, colaborar, que minha família fala muito alto. Eu digo, vamos colaborar comigo, por favor, que hoje eu tenho que estudar. E daí dava certo. Tirava meu celular do cômodo, colocava uma música clássica que me ajuda muito na concentração e se embora. Nisso vai 15 páginas lidas, 20 páginas lidas, algum resumo. E assim tem dado certo por enquanto. Porque às vezes são tantas estações na vida da gente que depois a gente arruma outra estratégia, né? Mas é assim que eu tenho estudado. Bacana, obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Eu que agradeço, Deus abençoe. Obrigada, Dani. Tiago, agora é sua vez. Tava fazendo alguns barulhos aqui perto, aí eu preferi ficar por último. Bom, Rebeca, primeiro agradecer pela exposição e pela apresentação. E, na verdade, eu ia fazer só alguns comentários e até uma identificação, porque eu faço filosofia, né, numa federal também, aqui na UFMG, e eu acho que em algumas coisas que você disse, pelo menos para mim foi até um pouquinho radical, no sentido de lidar com autores, às vezes, que a gente não concorda, porque para mim gerou algumas dificuldades que eu já até comentei com algumas pessoas aqui, com o Lincoln e com a Manu também. De dificuldades na caminhada da fé cristã foi, assim, 5 anos sofrido. Bastante sofrido, preocupado financeiramente e preocupado com o que a gente estava aprendendo lá. Enfim, e aí comentando sobre isso, porque eu me identifiquei assim com esse trabalho que a gente tem de guardar a nossa mente enquanto a gente está fazendo uma graduação nessa área, e acaba que eu converso com algumas pessoas que estão envolvidas nessa área e eu já vou identificando que eles parecem também estar lidando com o mesmo desafio. E é sempre assim, quando eu vejo alguém que quer fazer algum curso nessa área, eu não sou do time, como alguns são desse time, não faça. Mas também não sou do time que fala, faça. Eu falo faça com precaução, sabendo que você precisa ter sabedoria com aquilo que você está aprendendo e lidando com esse conteúdo a partir da fé cristã. Sim. E assim, Tiago, na minha sala, pelo menos, são poucas as pessoas que são cristãs. E faz realmente parte da grade que eu tenha contato com autores que eu não concordo. E que é uma dor ler mesmo, tipo, difícil mesmo. Autoras feministas, e eu tive que apresentar um seminário sobre isso, trazendo a visão dela, e foi são experiências que, ao mesmo tempo, eu penso assim, que isso seja uma oportunidade de eu ter autonomia para falar sobre o assunto. Quando houver uma discussão sobre feminismo, eu vou saber o que dizer porque eu li tal autora. Tipo, não é assim como você está dizendo, é dessa forma. Porque, Tiago, se a gente for realmente guardar no coração, é algo que causa muita revolta em mim, sabe? Eu acho que você já deve ter tido já se viu num cenário de ver o professor falando uma coisa absurda, causa uma grande revolta no coração, e, infelizmente, a gente vê uma sala que quase toda concorda. Não sei se foi muito assim na tua realidade, Tiago. Comigo foi bastante assim. Os professores, às vezes, falavam coisas que não são coerentes com o que a gente sabe que é a Bíblia, revolta, e o pior, quando a gente tem que estudar esses autores que caminham completamente em outro sentido do evangelho, e não adianta somente você dizer, olha, mas é porque na Bíblia é dessa forma, porque eles não estão falando das religiões a partir da ótica da Bíblia. E eles sempre, toda vez que eles têm essa oportunidade, eles dizem, isso daqui não é um curso de teologia, isso daqui é um curso de ciências das religiões, nós não estamos falando sobre a ótica
do cristianismo. Então, eu me sinto, às vezes, de mãos atadas, sabe? Claro, eu defendo minha fé, eu digo que eu não concordo, mas parece que não é sobre isso para eles. Para eles não é, para mim é sobre isso, né? Eu preciso estar atenta para defender a minha fé, para guardar a minha mente, meu coração das coisas que eu estou lendo, mas eu sinto que num curso, na federal, na verdade, não é muito sobre isso mais o debate. É outro padrão já, se tornou algo, não é que é maior do que o cristianismo, mas mais complexo do que isso. E daí é difícil guardar a nossa mente, mas diante de tantas leituras que são contrárias àquilo que eu acredito e que eu preciso ler para fazer artigo, para fazer trabalhos, seminários, eu peço só para que Deus guarde minha mente e aquilo que eu acredito. E para que esses estudos não sejam em vão, para que eu possa, quem sabe, um dia fazer um trabalho discordando daquilo, um artigo apontando porque aquilo é errado, tudo eu tento enxergar como uma oportunidade, não para que eu creia naquilo, mas para que eu possa responder de forma cristã no futuro, em algum trabalho, em alguma coisa que surja, né, que o Senhor colocar aí na minha frente. Eita, obrigada, Tiago, pela pergunta, esqueci de agradecer. Obrigada, Tiago. Obrigada, Rebeca. Gente, alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Eu não vejo nenhuma mão levantada aqui. Ah, agora tem, Também. A do Lincoln. Pode falar, Lincoln. Oi, pessoal. Rebeca, primeiramente, mais uma vez, parabéns pela exposição. Foi incrível. Eu que Nós agradeço. aprendemos muito. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da humildade intelectual. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas se lançam nessa jornada intelectual e acaba desenvolvendo um certo orgulho, uma certa vaidade, uma arrogância, uma prepotência. Então, como nós podemos trabalhar essa humildade intelectual de modo que aquilo que nós sabemos, de modo que o nosso conhecimento sirva para os nossos irmãos, sirva em misericórdia para as pessoas, enfim, como não alimentar esse orgulho intelectual no nosso coração? Entendendo que nós não alimentamos o nosso intelecto para nós. A obediência cristã e a humildade, ela começa com aquela doutrina do autoesquecimento, sabe? Que Timothy Keller fala em Ego Transformado, quando as coisas não são sobre mim. Então, é uma grande responsabilidade você ser um intelectual cristão, porque você está ali para servir o outro e a Deus. Claro, aquilo que nós aprendemos serve muito para a nossa própria vida e é muito legal, mas se aquilo não está servindo ao próximo, então é uma intelectualidade arrogante. Se a tua intelectualidade te separa do próximo, é arrogância. Então é muito também aquele princípio do amor, né, de 1 Coríntios 13, de que sem amor, toda a nossa intelectualidade é um sino que soa, mas que não comunica nada. Então, eu tenho uma professora que no nosso primeiro dia de aula, ela disse assim, se você vai aqui para fazer um mestrado, só termine o mestrado se tudo que você aprender servir para aquela criança do interior da Paraíba que anda descalço e não tem televisão. Se aquilo te colocar em um abismo dessa criança, você não merece ser chamado de mestre. Então, a intelectualidade que tem um fim em si mesma, tipo assim, eu estou aprendendo para que meu intelecto seja uma bomba e eu possa... Não, cara, se a tua intelectualidade não é para servir ao próximo em amor, servir a tua igreja em amor, servir a tua família, você possa trazer conhecimento para elas, então você está servindo a si mesmo. E lembra de que nós amamos ao Senhor com a nossa mente. Se amar ao Senhor a nossa mente só traz inteligência, intelectualidade para nós e nos distancia do nosso próximo, tipo, ser ignorante. Esse daí, nossa, se ele soubesse das coisas que eu sei, isso é um tipo de postura horrenda. Então é muito melhor, às vezes, que você seja um ignorante do que você seja um intelectual que está separado dos seus irmãos. E então,
A intelectualidade humilde, a inteligência humilde, ela vem a partir da doutrina do autoesquecimento, de que não importa, você importa para o Senhor, você tem o seu valor, claro, mas quando eu digo assim, de que você não é realmente o centro do universo, do mundo, e de que você está aqui para servir as outras pessoas. Então, uma inteligência disposta a servir ao Senhor e ao próximo é a inteligência que nós devemos almejar. Aquela intelectualidade que te coloca acima e te separa. Provavelmente as pessoas já te veem como um arrogante e você ainda não sabe. Então a gente tem que estar pautado realmente em produzir inteligência com amor. Espero que eu tenha ajudado, em nome de Jesus. Perfeito, perfeito. Amém, gente. Que bom. Eu agradeço muito a vocês que estiveram aqui. Eu tenho todo o material dessa aula aqui. E daí eu vou disponibilizar para vocês que estiveram aqui, que assistiram até o final, para que possa abençoar vocês, ajudar na igreja. Quem sabe, né, isso não vira algum tipo de aula sobre como é importante usar a inteligência para o Senhor. Vocês podem usar aí como vocês desejarem. Obrigada pela disposição, Rebeca. Eu vou ler a última pergunta aqui da Duda, que ela mandou no chat, eu vou ler, tá? Estou terminando o ensino médio esse ano e tenho muita curiosidade sobre teologia e penso em fazer a faculdade. Só que tenho a dúvida de não conseguir servir tanto quanto se estivesse fazendo, por exemplo, psicologia. Você acha essa dúvida um pouco ignorante? Não. Eu acho que é uma dúvida pertinente, porque eu também enfrentei ela. Eu estava saindo do ensino médio e eu estava exatamente em dúvida entre fazer psicologia e teologia. Mas quando eu vi, Duda, que eu realmente queria servir aos meus irmãos e também ser professora de teologia e não me imaginava satisfeita sendo uma psicóloga, eu sabia que eu estaria ajudando muitas pessoas, mas eu não me sentia satisfeita com aquele futuro. Então eu resolvi ir para a teologia entendendo que era porque eu queria servir aos meus irmãos, ensinando teologia no futuro, sendo uma professora, escrevendo sobre teologia. Então, a minha caminhada desde então tem sido muito sobre isso. Por exemplo, minha pós-graduação, que é em teologia bíblica também e exegética, e eu tenho feito um mestrado que se volta para isso, mas porque eu tive certeza de que eu não queria somente servir às pessoas sendo psicóloga. Mas, lembra, você pode fazer psicologia e ainda assim estudar teologia, porque existem muitos materiais gratuitos na internet. Eu poderia ter escolhido esse caminho, fazer teologia na faculdade mais futuramente, não tem problema. Porque psicologia a teologia é um tipo de entendimento que você pode obter sem ir para uma faculdade. Tipo assim, se você não se imagina sendo professora, se a teologia que você deseja para servir os seus irmãos da igreja, você consegue começar a estudar muito pela internet. No meu caso, era porque eu realmente queria trabalhar com teologia. Foi por isso que eu escolhi uma faculdade. Eu poderia ter escolhido um curso livre, eu poderia ter estudado sozinha, com orientação do meu pai, de alguns pastores amigos. Mas como eu tinha certeza que eu queria servir como professora de uma universidade, de uma faculdade, aí eu escolhi o curso. Mas você pode escolher outro caminho e ainda assim estudar teologia, se o seu desejo for diferente do meu. Boa, Tiago. É sobre. Espero que eu tenha ajudado, Dudu. Em nome de Jesus, espero não ter trago mais dúvidas para você. Obrigada, Duda, pela pergunta. Deus abençoe. Pessoal, depois conta o que você escolheu. É verdade. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Ou não? Acredito que não, né? Ninguém mandou aqui no chat, nem tem mão levantada. Então, vou encerrar por aqui. Rebeca, eu queria te agradecer
por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz, muito realizada. Todo mundo Eu do também. NEFI. Quero agradecer. Que bom! Eu quero agradecer cada um que entrou nessa reunião, né? Eu não conheço muita gente, estou feliz de conhecer gente nova aqui. O NEFI é uma comunidade para todos, é muito bom saber, né, de pessoas que servem em outros estados, né, em outras áreas de atuação, todos com o mesmo propósito. E quero dizer para vocês que amanhã tem mais, né? Amanhã, dia 16, às 8 horas. E na quinta-feira também, às 8 horas da noite, tá? Então, mesmo esquema, a gente vai compartilhar os links nas nossas redes e no grupo de WhatsApp. E eu espero vocês aqui de novo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Rebeca, aprendi muito com você. É muito bom, assim, Amém. essa atribuição que você sempre dá da glória a Deus, porque a glória pertence a Ele, mas é muito interessante ver você jovem. Eu me identifico, porque eu também sou jovem, né? Eu tenho 22 anos apenas, e eu me inspiro muito, assim, na sua jornada, naquilo que você compartilha, e naquilo que você representa. Obrigada de coração. Eu que agradeço, E gente. Foi muito tenho bom, certeza que muito todo bom. mundo aqui está muito grato por ter você aqui. No mais, Coisa gente, é boa. isso. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, Tchau. gente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau, Lincoln. Gente, com Deus. Abraço, Lincoln. Tchau, Parabéns aí, pessoal. Obrigado, mano. Deus abençoe. Até amanhã, 8 horas da noite, com Vanessa Belmonte. Esperamos vocês.